Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good words to describe an ideal person or an ideal mate, because that's the topic we're talking about. Of course, there are 1,000 different ways to describe someone, but we are limiting ourselves to describing someone's personality and some of the good behaviors that they might have. If you would like to have the lesson guide and the transcript for this lesson, you can go to our website, portuguesewitheli.com/school, and grab one learning guide. And then you'll see what they look like, and you can decide whether you want to join us in our groups. Oh, by the way, the group lessons are happening every day of every week, except for Sunday because we have to rest a little. If you would like to join us in the conversation groups that we organize to get together and talk about the topics we covered here in the podcasts, go to portuguesewitheli.com/CAH. Again, portuguesewitheli.com/CAH. Now, let's get started with our lesson today. Aula número 257, ou melhor, episódio número 257, falando de gente boa. Nas aulas de biologia, diziam que o ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. Mas no pensamento da minha família é diferente. Para eles, o ser humano nasce, cresce, se casa, se reproduz e morre. E por isso, para eles, eu parei na evolução, porque nunca quis me casar e não quero. Pelo menos não enquanto eu não encontrar um partidão. Uma vez tentaram me arranjar com o Samuel. Samuel é um cara com quem cresci. A gente morava na mesma rua. Ele é sangue bom. Sempre que falam do Samuel, dizem: Ah, Samuel é gente fina. Nunca vi Samuel com raiva de ninguém. Aliás, ele é até um bom termômetro. Se alguém não gostar do Samuel, provavelmente Boa Bisca não é. Samuel, inclusive, tem a cabeça no lugar. Se aferrou ao primeiro emprego que conseguiu. Já trabalha lá faz 15 anos. Se tem hora extra, não importa quando, seja no fim de semana, seja de madrugada, Samuel levanta o braço e diz que está dentro. Até se podia pensar que ele faz isso por cobiça, mas se estaria redondamente enganado. Samuel faz isso porque gosta de ser prestativo e ajudar a quem precisa, mesmo que seja uma empresa multinacional. Além disso, com os amigos, Samuel é amigo pra valer. Ele é um parceiraço. Outro dia soube que o Juvenal tinha se envolvido com agiotas. Estava com a cabeça a prêmio, um verdadeiro cabeça de vento. E o Samuel não só quitou a dívida que o Juvenal tinha com 3 agiotas diferentes, como também ainda lhe deu uma quantia gorda para que Juvenal pudesse começar uma nova vida. Pensando bem, nunca vi pessoa mais sensata que o próprio Samuel. Depois da primeira década de trabalho, Samuel resolveu comprar uma casinha. Diferentemente do que outras pessoas fazem, Samuel não financiou. Pagou à vista. Disseram as más línguas que era dinheiro de tráfico. E muita gente que saiu aventando esse boato era amiga do Samuel. Para você ver o tanto de gente duas caras que tem por aí. A pessoa diz que é amigo, mas está ali fazendo fofoca. Bando de língua de trapo. De todo modo, não foi dinheiro de tráfico coisa alguma. Samuel é uma pessoa de bem, indo e voltando. O que ele fez foi que já no primeiro salário começou a fazer um pé de meia. E como morava com os pais, conseguia poupar quase todo o salário. Ao cabo de 10 anos, foi lá e comprou a casa. Ele é uma pessoa íntegra mesmo. Nunca se envolveria com nada ilícito.
Vendo o Samuel sob essa ótica, a pessoa até pensa que ele é um partidão. E ele é. É até loucura alguém se recusar a dar uma chance a ele. Mas sabe qual é o problema que eu tenho com ele? É que ele é bonzinho demais. E eu detesto gente boazinha demais. Ugh. O nosso narrador, ou narradora, a gente não sabe exatamente quem está falando, é a minha voz, mas não sou eu. Imagine que aqui é outra pessoa. Mas o nosso narrador hoje começa fazendo uma afirmação, né? Ele começa fazendo uma declaração sobre algo que a família dele acredita, né? Que ele diz que a família dele acredita que todo ser humano tem que se casar. E, de acordo com o narrador, eles não aceitam muito o fato de que o narrador não queira se casar. E o narrador diz que até se casa, mas só se for com um partidão. Ele até se casa, mas só se for com um partidão. E um partidão é uma maneira informal, porque a expressão comum é um bom partido, né? É uma pessoa que é considerada muito desejada como esposo ou esposa. E geralmente a gente fala de homens, né, que aquele cara é um bom partido. Para mulheres, a gente também diz que ela é um bom partido, mas é menos comum. E quais são as características de um bom partido, né, ou de um partidão? Depende, cada pessoa tem a sua. E eu vou dar um exemplo para você. Na cidade onde cresci, todo mundo sabia que o Roberval era um bom partido. Ele era estudioso, tinha muito dinheiro, veio de boa família e era muito simpático. Então, as pessoas pensavam: ai, se eu me casasse com ele, a minha vida seria muito boa, porque ele é um bom partido. Claro que isso é visto como antigo, ultrapassado. Algumas pessoas dizem que é até politicamente incorreto. Mas hoje em dia, no Brasil, a gente ainda pensa se uma pessoa é ou não é um bom partido. O contrário aqui é uma pessoa sem futuro. O que não é nada bom, né? Dizer que uma pessoa seja sem futuro, não é nada bom. Bom, daí o narrador diz aqui que uma vez tentaram arranjar ele com o Samuel. E arranjar aqui está sendo utilizado com o sentido de organizar um encontro ou combinar um encontro. Então, eu posso dar um exemplo, que é o seguinte: José, eu gosto muito da sua irmã, mas eu sou muito tímido. Será que você poderia me arranjar com ela para a gente ter um encontro e eu sair com ela? E quem sabe a gente até virar cunhado? Me arranjei com ela, vai, porque eu tenho muita vergonha. Eu sou muito tímido. E o narrador então diz que tentaram arranjar o narrador com o Samuel. E o Samuel é um cara com quem o narrador cresceu, né? Eles moravam na mesma cidade. E o narrador mesmo diz que o Samuel é sangue bom. Mas não é só sangue bom. Outras pessoas também dizem que o Samuel é gente fina. Aliás, é o que sempre dizem sobre o Samuel. E se uma pessoa não é muito amiga do Samuel, ou se o Samuel não gostar de uma pessoa, é porque a pessoa não é boa bisca. E aqui nós temos 3 boas expressões idiomáticas para descrever o caráter de alguém. A primeira delas é dizer que alguém é sangue bom. Quando a gente diz que alguém é sangue bom, essa pessoa é confiável. Normalmente, ela tem bom caráter. É uma pessoa fácil de se gostar.
Claro, a definição de sangue bom depende de quem fala, mas em geral é uma pessoa confiável, é uma pessoa que está lá para te ajudar. Por exemplo, o Paulo sempre ajuda quem precisa e nunca espera nada em troca. Por isso, todo mundo no trabalho diz que ele é sangue bom. Então, o Paulo ajuda todo mundo e ele não diz: olha, eu estou te ajudando agora, mas você me ajuda no futuro. Não, não. O Paulo não diz isso. Ele é muito sangue bom. Ele ajuda por ajudar. Ele ajuda porque quer, não porque gostaria de ter um retorno. Ele é muito sangue bom. A outra expressão é gente fina. Uma pessoa gente fina é um pouco diferente de alguém sangue bom, porque uma pessoa gente fina é uma pessoa legal, agradável, ela é respeitável. É fácil você conviver com alguém, com essa pessoa que é gente fina. Uma pessoa gente fina também pode ser descrita como simpática. Alguém sangue bom não é necessariamente simpático. Pode ser uma pessoa que está ali, que ajuda, mas que não é necessariamente simpática. Então, vou dar um exemplo agora de alguém que é gente fina. Porque eu posso dizer para você, todo mundo considera a minha avó gente fina. Todo mundo que vai na casa dela é bem recebido. A minha avó sempre está sorrindo para todo mundo. Com a minha avó não tem tempo ruim. Ou seja, com a minha avó não tem um momento difícil. Para ela, todo mundo é sempre bem-vindo, porque ela é muito gente fina. E a gente às vezes vê, né? Acontece muito na televisão. Você vê alguém muito famoso e você pensa, nossa, esse ator ou essa atriz é muito gente fina. Mas aí acontece, né? Alguém grava essa pessoa sendo extremamente antipática, extremamente mal educada. E aí a gente diz, nossa, eu pensava que ele era gente fina, mas ele não é não. Ele é sangue ruim. Ou ele é uma pessoa horrível. E um pequeno comentário: eu gosto muito da minha gatinha, ela é muito legal, mas ela não é gente fina. Ela sempre mia quando eu estou gravando alguma coisa, ela é muito chata. E a terceira expressão que o narrador utilizou foi boa bisca. E boa bisca é uma expressão mais informal, mais irônica, e o uso correto é dizer que alguém é boa bisca. Eu escuto muitos brasileiros dizendo, especialmente brasileiros mais velhos, com 30, 40, 50, 60 anos, eu escuto muitos brasileiros dizendo, fulano não é boa bisca. Mas a expressão correta é fulano ou fulana é boa bisca. Então, quando a gente diz que alguém é boa bisca, isso significa que essa pessoa ela é mau caráter. Ela é uma pessoa desonesta, ou que não é confiável, ou ela tem má índole. É um potencial criminoso, se você quiser uma boa descrição. Então, fulano é boa bisca. Então, o que o narrador quis dizer foi que se o Samuel tem algum problema com uma pessoa, muito provavelmente a culpada é a outra pessoa e não o Samuel. Porque o Samuel é gente fina, ele é sangue bom, ele não é uma pessoa de má índole. Daí o narrador continua falando um pouco mais sobre a índole do Samuel. Ele diz que o Samuel tem a cabeça no lugar, porque ele se aferrou ao primeiro emprego que conseguiu. Passou lá muito tempo, né, e continua trabalhando, são 15 anos que o Samuel trabalha nessa empresa, e se tem hora extra, o Samuel está dentro, ele sempre participa. Agora eu tenho aqui 3 expressões interessantes. A primeira delas é ter a cabeça no lugar.
Quando alguém tem a cabeça no lugar, né, a gente diz, fulano tem a cabeça no lugar. Isso significa que essa pessoa é equilibrada, ela é sensata, ela é racional. É uma pessoa com estabilidade emocional e mental. Então, essa pessoa tem a cabeça no lugar. E quem não tem a cabeça no lugar é desequilibrado ou desequilibrada, que é um insulto muito bom aqui no Brasil. Mas, voltando à expressão correta, aqui a expressão positiva, ter a cabeça no lugar, eu te dou o seguinte exemplo. Meu primo sempre foi muito calmo e responsável, e por isso minha mãe dizia que ele tinha a cabeça no lugar. Já eu era um pouco irresponsável e rebelde, e minha mãe dizia que eu era desequilibrado e precisava de tomar jeito. Mas aí são expressões que eu vou colocar lá no nosso guia de aprendizagem. Inclusive, no guia, eu estou colocando as palavras positivas e também as suas contrapartes negativas. Né? Você vai ver o vocabulário positivo e o vocabulário negativo lá no guia de aprendizagem. E o Samuel tem a cabeça no lugar, ou seja, ele toma boas decisões, ele é equilibrado, porque ele se aferrou ao primeiro emprego que conseguiu. E quando você se aferra a alguma coisa, né? Eu me aferro ao meu trabalho e tal, isso significa que você se apega, você segura e não solta mais, você não sai de perto. Então, o narrador diz que o Samuel se aferrou ao trabalho. Se uma pessoa se aferra ao trabalho, você pode imaginar, ela está doente, mas ela vai trabalhar. Ela recebe melhores oportunidades, mas ela continua na mesma empresa, porque ela se aferrou àquele trabalho e ela não quer sair. É uma característica boa, né? Mas agora vamos a um exemplo um pouco alternativo. Depois do divórcio, o José se aferrou ao artesanato para conseguir superar a tristeza. Depois do divórcio, o José se aferrou ao artesanato. Ele se apegou, ele se colou, ele se grudou ao artesanato e não solta mais, porque é uma boa atividade. E outro exemplo que eu posso dar é que, às vezes, a gente se aferra a um sonho, por exemplo, viajar para outro país, ser médico, e outras pessoas vão dizer: esse sonho não vale a pena. Mas é bom a gente se aferrar a alguma coisa, pelo menos para ficar um pouco com a cabeça no lugar, né? Senão a gente fica doido. E uma das maneiras que o Samuel mostra, né, que ele se aferra a esse trabalho, ele está aferrado ao trabalho, é que se tem hora extra, não importa quando, seja no fim de semana, seja em outro horário alternativo, ele está dentro. E essa é uma boa expressão que a gente usa todo dia, em todo lugar do Brasil. Se alguém faz uma oferta e você diz, "tô dentro", isso significa que você concorda, que você quer participar ou que você está de acordo. Então, no final de semana nós vamos para a praia. Você quer vir junto? E aí você responde, eu tô dentro. E aí isso significa que você está disponível para participar e quer ir para a praia. O contrário disso é tô fora. E tinha uma propaganda de drogas, ou melhor, antidrogas aqui na década de 90, que dizia que se você recebesse uma oferta de drogas, né, tipo, toma aqui, cheira essa droga ou fuma essa droga, você tinha que dizer, drogas, estou fora. Ou drogas, estou fora dessa. Estou fora dessa, estou dentro dessa. E para algumas pessoas que trabalham em uma empresa, é bom e positivo fazer horas extras, porque você ganha mais dinheiro, né? Mais do que o seu salário.
E muitas pessoas fazem isso por cobiça, mas não o Samuel. O Samuel fazia horas extras por gostar de ser prestativo. E se alguém pensar, ah, não, o Samuel faz isso pelo dinheiro, essa pessoa está redondamente enganada. E aqui nós temos 3 boas expressões. A primeira delas é a palavra cobiça. E a cobiça é um desejo muito forte. Você quer muito, você deseja muito possuir alguma coisa, ter alguma coisa. E geralmente é dinheiro. Então, uma pessoa que cobiça muito dinheiro, né? Ela quer muita riqueza. Então, ela cobiça alguma coisa. E aí eu estou com o verbo cobiçar. Mas aqui eu usei o substantivo. Então, ter cobiça por alguma coisa. Por exemplo, se você quiser escrever e trabalhar como escritor no Brasil, é melhor fazer isso por outro motivo que não seja cobiça. Se você quiser escrever para ganhar dinheiro, ou seja, por cobiça, isso não vai valer a pena não. Tem maneira muito mais fácil de ganhar dinheiro do que escrever no Brasil. E esse é um conselho que eu dou para alguns amigos que querem ser escritores. Escreva, mas como hobby, né? Não por dinheiro, não por cobiça de dinheiro. Bom, a outra expressão que o narrador utilizou foi que não, o Samuel não faz isso por cobiça, o Samuel faz isso por gostar de ser prestativo. E uma pessoa prestativa é uma pessoa que ajuda alguém, ela está disposta a ajudar. Ela ajuda geralmente com um sorriso, né? Você, por favor, você pode me ajudar a organizar a minha casa? E a pessoa diz, claro, por que não? Ha! Ela é muito prestativa. Se uma pessoa ajuda, mas ela fica, ai meu Deus, eu não acredito que eu vou ter que ajudar ele de novo. Essa pessoa não é muito prestativa. Ela até ajuda, mas ela é um pouco chata. Ela tem má vontade. E agora o exemplo que eu dou é: o Pedrinho sempre foi muito prestativo para com os vizinhos. Se um vizinho precisa de ajuda para jogar o lixo fora, o Pedrinho vai lá e ajuda. Se um vizinho precisa que capinem o terreno, né, tirem a grama do terreno, o Pedrinho vai lá e capina, ou seja, ele tira a grama, né, ele corta a grama. E ele não faz isso por dinheiro, ele só é prestativo. Claro, as pessoas dão dinheiro para ele, porque senão Pedrinho é trouxa. Mas ele é muito prestativo. Inclusive, eu acabei de usar uma palavra que foi trouxa. No Brasil, é uma tristeza isso, mas alguém que é prestativo demais é visto como trouxa. Ou seja, é uma pessoa que se deixa enganar fácil e é uma pessoa que não aproveita toda a oportunidade para ganhar dinheiro ou vantagens, né? Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas palavras sobre isso. E a última expressão que o narrador utilizou nessa parte, que foi muito, muito interessante, foi estar redondamente enganado, ou estar redondamente enganada. E aqui é uma forma intensificadora. Como assim? Se eu disser que alguém está redondamente enganado a respeito de um assunto, isso significa que essa pessoa está completamente, extremamente enganada. Por exemplo, e aqui eu vou fazer um comentário, né? A Terra é redonda. E se a pessoa diz, nossa, não, a Terra é plana, eu vou ter que dizer, olha, meu querido, você está redondamente enganado. A Terra é redonda, bom, um pouco menos redonda, talvez oval, mas ela não é chata, ela não é plana. E outras pessoas também podem dizer, eu pensei que o José era casado. Não, 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 você está redondamente enganado. O José nunca vai se casar porque ele não gosta de compromissos. Tem algumas pessoas que dizem que são assim, né? Então, o narrador continua falando um pouco sobre a índole ou o comportamento
do Samuel com relação aos amigos agora. Ele diz que o Samuel é amigo pra valer. É um parceiraço. Ele é amigo pra valer. Aqui nós temos duas expressões. Uma delas é uma intensificadora, né? Um modificador. Quando alguém diz alguma coisa pra valer, por exemplo, ele é amigo pra valer, eu estou cansado pra valer, agora nós vamos trabalhar pra valer. Essa parte, pra valer, enfatiza a intensidade ou a sinceridade de algo. Se algo é para valer, algo é sério, é de verdade. O José, né, que não gostava de compromissos, ele agora está namorando para valer. Ele disse: eu não quero me envolver com ninguém, mas agora ele está namorando para valer. Agora é sério, não é brincadeira. E a outra palavra que o narrador utilizou foi parceiraço, que é uma palavra modificada de parceiro. Eu vou falar um pouco mais sobre esses sufixos especiais, né, que transformam parceiro em parceiraço, e vou falar sobre eles e os significados lá no guia de aprendizagem e também para quem é parte da escola, eu vou falar lá num vídeo especial sobre sufixos, né, uma conversa especial. Mas um parceiro é um amigo bom, né? No dia a dia, informalmente, a gente diz: fulano é parceiro, fulana é parceira. Não é que ela seja o seu parceiro ou a sua parceira de verdade. Isso significa só que é um amigo ou uma pessoa muito confiável, uma pessoa leal. É uma pessoa que está lá quando você precisa de ajuda. Inclusive, é comum para as pessoas falarem, especialmente entre homens, né, quando vão dizer bom dia, eles dizem: "E aí, parceiro, como vão as coisas? E aí, parceiro?" E por que o Samuel é um parceiraço, né, um amigo para valer? Aqui nós temos uma situação até comum. O Samuel tinha um amigo que se chama Juvenal. E o Juvenal se envolveu com agiotas. Ele estava com a cabeça a prêmio. E uma pessoa que se envolva com agiotas, sem precisar mesmo, é um cabeça de vento, que é o que dizem as pessoas. E aqui nós temos três boas expressões para usar. A primeira delas é o agiota. E um agiota é uma pessoa que empresta dinheiro, geralmente de forma ilegal ou informal, e que cobra muitos juros. Por exemplo, eu te empresto R$ 100 e eu digo: olha, você pode usar esse dinheiro, mas daqui a um mês você tem que me pagar R$ 125. Ai, meu coração, são 25% de juros, é muito alto. Então, se você não me pagar, eu vou dizer: olha, eu te emprestei R$ 100, agora você está me devendo 400, e se você não me pagar, eu vou quebrar as suas pernas, literalmente. Então, às vezes, ou quase sempre, agiotas ameaçam as pessoas para cobrar as dívidas. E a atividade do agiota é a agiotagem. E aqui no Brasil, até onde eu sei, é crime. Por isso, o narrador diz que o Juvenal é um cabeça de vento. E uma pessoa que é cabeça de vento é uma pessoa distraída, irresponsável. Ela não tem cuidado com as próprias ações e as próprias decisões. Por exemplo, hoje em dia, muitos adolescentes são cabeça de vento. Eles ficam toda hora no celular, não prestam atenção em nada, não sabem o que está acontecendo ao redor deles. Eles são um bando de cabeça de vento. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas expressões adicionais com cabeça, quando a gente chama alguém de cabeça de vento, cabeça de bagre e por aí vai. E o Juvenal até podia,
ser um cabeça de vento, mas ele estava com a cabeça a prêmio. E essa é uma expressão bem específica. Quando alguém está com a cabeça a prêmio, ela está em uma situação de perigo. Provavelmente, outras pessoas querem pegar essa pessoa e matar ela ou fazer algo muito ruim. Por exemplo, depois de se meter com traficantes, o Tiago agora estava com a cabeça a prêmio e precisou fugir da cidade. Depois de se meter com traficantes, o Tiago estava com a cabeça a prêmio e precisou fugir da cidade. Ou seja, ele se envolveu com algum traficante, provavelmente arranjou um inimigo e agora estava com a cabeça a prêmio. Algum traficante deve ter dito: se ele aparecer, matem. Mas também alguém pode ficar com a cabeça a prêmio no trabalho, né? Se alguém cometer um erro muito grave, essa pessoa está com a cabeça a prêmio e é só uma questão de tempo até ela perder o emprego. Então, o Juvenal estava numa situação crítica e tinha agiotas, né, querendo cobrar a dívida. E o que foi que o Samuel fez? O Samuel quitou as dívidas que o Juvenal tinha e ainda deu uma quantia gorda para o Juvenal começar a vida mais uma vez. Ele quitou as dívidas e ainda deu uma quantia gorda. E aqui temos duas expressões simples. A primeira delas é quitar. E geralmente você quita uma dívida, um financiamento, um empréstimo, né? Você quita alguma coisa que você deve. E quando você quita a sua dívida, isso significa que você paga completamente. Por exemplo, você pode comprar esta casa e pagar durante 35 anos. Ou você pode quitar a sua dívida à vista. Ou seja, você pode dar um pagamento só e pum, quita a dívida. E muitos bancos ficam ligando para os clientes que são devedores. Eles telefonam para os clientes e dizem: você quer facilidades para quitar a sua dívida? E quem tem condição paga, quem não tem chora. Que é uma coisa muito chata. E uma quantia é uma quantidade de dinheiro. Não precisa dizer uma quantia de dinheiro. Não. Uma quantia já significa uma quantidade de dinheiro. E uma quantia gorda, então, é muito dinheiro. É provavelmente o dinheiro que se ganha na loteria ou por algum tipo de indenização de trabalho, né? Alguém sofre um acidente de trabalho, ela recebe uma quantia gorda como indenização. E o narrador só tem elogios para o Samuel. Eu já não aguento, são muitos elogios, chega! Mas ele diz aqui que o Samuel é uma pessoa muito sensata, né? É uma pessoa sensata, é uma pessoa prudente, é uma pessoa com bom senso, né? Ela pensa antes de agir e ela pensa antes de decidir também. Então, é uma pessoa sensata. E por que o Samuel é sensato? Nós temos já muitas provas de que o Samuel é uma pessoa boa. Mas isso porque o Samuel não comprou uma casa com financiamento, o que é normal. Normalmente, as pessoas que não têm muito dinheiro financiam a sua casa. Ou seja, elas vão para um banco e dizem: preciso de dinheiro para comprar minha casa. Então o banco empresta dinheiro e ela financia essa casa em 30 anos, 40 anos. Ou seja, ela vai pagando um pouquinho todos os meses até quitar a dívida. Mas o Samuel não fez isso. O Samuel pagou a casa à vista, ou seja, pum, de um pagamento só. E por quê? Bom, a gente ainda não sabe, o narrador ainda não falou, mas dizem as más línguas que é dinheiro de tráfico. Ou seja, o Samuel vende drogas. Mas não é tráfico, não, gente. Isso é um boato,
é um rumor que as pessoas estão aventando. E essas pessoas são duas caras, porque elas uma hora falam bem do Samuel e outra hora falam mal. Mas, nossa, temos muitas expressões aqui. A primeira delas é dizem as más línguas. E essa é uma maneira muito boa de se começar uma fofoca aqui no Brasil. E geralmente uma fofoca negativa, né? E o exemplo que eu tenho é o seguinte: a Pamela foi promovida de novo. Olha, dizem as más línguas que ela foi promovida porque ela tem um caso amoroso com o chefe. Eu não sei, não estou dizendo nada, mas dizem as más línguas que é porque ela tem um relacionamento com o chefe. E geralmente é um rumor, um boato, uma fofoca muito negativa. Hein? A outra palavra que o narrador disse foi que as pessoas que diziam que eram amigas do Samuel aventaram essa fofoca. E aventar uma ideia, aventar uma suposição, isso é sugerir que algo seja o caso ou propor uma ideia, geralmente de forma especulativa, é uma especulação. Por exemplo, aquele cantor famoso aventou a possibilidade de se aposentar. Ele disse que já está cansado de tanto fazer shows. Então, ele aventou a possibilidade de se aposentar. Ou seja, ele falou, mencionou, especulou que talvez, quem sabe, e olhe lá, ele, quiçá, se aposentaria. Né? Então, ninguém sabe, mas ele está aventando essa possibilidade, ele está aventando essa ideia. E aqui, o que aventaram foi o fato, ou melhor, o boato de que o Samuel era envolvido com o tráfico, o que era mentira, né? E por que era mentira? Ora, o narrador explica o que aconteceu. Ele diz que são algumas pessoas duas caras que ficam falando mal do Samuel. E uma pessoa duas caras é uma pessoa falsa, é uma pessoa traiçoeira. Dependendo da situação e da pessoa com quem ela fala, ela tem um comportamento. Por exemplo, a Márcia fingia ser amiga da Carla, mas, na verdade, falava mal da Carla pelas costas. Ou seja, a Márcia olha para a Carla e diz: Oi, Carla, tudo bem, amiga? Como vai você, meu amor? E quando a Carla não está presente, a Márcia diz: aquela desgraçada é a pessoa mais idiota que eu já vi, coisa ruim, horrível. Então a Márcia é duas caras. E por último, o narrador também diz que essas pessoas que são duas caras também têm língua de trapo. E normalmente uma pessoa língua de trapo é uma pessoa que fala demais. Ela fala demais até quando não deveria falar. Também pode ser uma pessoa que fala segredos de outras pessoas. Mas, normalmente, é uma pessoa que fala demais. E, geralmente, ela fala fofocas também. Então, se você conhecer alguém que é língua de trapo, não confie. Saia de perto, não conte nada. E então é que o narrador esclarece, ele explica o que aconteceu. Primeiro, ele diz logo que o Samuel é uma pessoa de bem indo e voltando. É só porque quando o Samuel começou a trabalhar 15 anos atrás, ele também começou a fazer um pé de meia. E no fim de 10 anos, ele tinha o dinheiro para casa. E aqui nós temos duas boas expressões, que são bem interessantes. A primeira delas é indo e voltando. Essa é uma expressão mais comum aqui no Nordeste. E é uma maneira de você enfatizar uma qualidade, geralmente uma qualidade positiva, de alguém ou de alguma coisa. Então, o Samuel, né, aqui o nosso querido Samuel, que é gente boa demais, o narrador disse: o Samuel é uma pessoa de bem, indo e voltando. Ou seja, ele é extremamente honesto,
Ele é uma pessoa extremamente sangue bom, como a gente pode falar. Então ele é uma pessoa muito, 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 muito boa. Ele é uma pessoa boa indo e voltando. Eu também posso dizer que a Ana, e aqui é um exemplo, tá? A Ana é uma pessoa completamente honesta, indo e voltando. Eu confio na Ana para tudo. Essa expressão é mais comum no Nordeste, mas ela é compreendida no Brasil todo. Então, ela é mais comum aqui no Nordeste, em alguns estados, por exemplo, Ceará, Pernambuco, Recife é a cidade, desculpa, Pernambuco, a Paraíba e outros estados aqui no Nordeste. A outra expressão que o narrador disse foi que o Samuel fez um pé de meia. E fazer um pé de meia significa guardar dinheiro, geralmente, para um uso futuro. E você guarda esse dinheiro separado. Ele não é usado para nenhuma outra coisa a não ser, talvez, um objetivo. E eu posso dizer, por exemplo, meus pais começaram a fazer um pé de meia aos 18 anos. Quando eu nasci, eles já tinham dinheiro suficiente para me mandar para a faculdade. Então, graças ao pé de meia que meus pais fizeram, eu fiz a faculdade e não precisei gastar nada. E eu tenho uma amiga que é assim. Ela tem um filho, o filho dela hoje tem 11 anos, e desde que ele nasceu, ela começou a fazer um pé de meia. E quando ele completar 18 anos, ela vai dar todo esse dinheiro na mão do filho e vai dizer: aqui, toma teu dinheiro e vai embora de casa. Vai ser uma pessoa independente. Né? Começar a vida com um pé de meia é sempre muito bom. E então, não foi dinheiro de tráfico. Não, não. Foi dinheiro de um pé de meia que o próprio Samuel fez. E o narrador até diz: ele é uma pessoa íntegra. Ele nunca se envolveria com nada ilícito. E uma pessoa íntegra é uma pessoa honesta, é uma pessoa reta, é uma pessoa que tem uma excelente noção do que é certo e o que é errado. Ela não vai cometer atos ilícitos ou coisas ilegais, né? É uma pessoa que tem valores morais. Então, eu posso dar um exemplo. O homem que trabalhava na limpeza encontrou uma mala de dinheiro no banheiro. Mas ele é um homem muito íntegro e, por isso, em vez de ficar com o dinheiro, ele foi à polícia entregar o dinheiro. Ele é uma pessoa muito íntegra e, por isso, ele não ficou com o dinheiro que não lhe pertencia. E esse é um caso relativamente comum no Brasil. Eu não sei porquê, mas tem muita gente que se esquece dinheiro nos banheiros públicos, então quem acha normalmente devolve. As pessoas em geral são íntegras, né? Mas temos um ditado no Brasil que é o seguinte: a ocasião faz o ladrão. Não sei se você concorda, não sei se você discorda, mas eu vou falar um pouco sobre isso lá no nosso guia de aprendizagem. E o narrador disse, ele nunca faria nada ilícito, né? Nada ilegal. E agora, depois de fazer todos esses comentários positivos sobre o Samuel, o narrador diz, sim, o Samuel é um partidão, né? Mas eu não gosto de pessoas boazinhas demais. E quando a gente diz que alguém é bonzinho ou boazinha, é uma pessoa muito generosa, é uma pessoa muito positiva, mas geralmente é uma pessoa ingênua, ela acredita em todo mundo, ela não tem um rigor, ela não é forte para evitar alguns problemas. Um exemplo de pessoa boazinha é uma pessoa que nunca diz não. Mesmo quando isso causa um problema para ela, ela ainda diz sim, eu posso. Ela nunca diz não, eu não posso. E em geral, quando a gente diz que alguém, ou ele é tão bonzinho, ou ela é tão boazinha, dependendo da situação, é uma coisa muito negativa. E é isso que o narrador não quer numa pessoa, ou no seu par ideal. Bom, eu não sei se o narrador vai encontrar alguém para a vida dele, né, que ele é exigente demais também. Qual é o Samuel aí? É um partidão.
Mas agora a gente vai escutar o monólogo mais uma vez, dessa vez na velocidade natural. Nas aulas de biologia diziam que o ser humano nasce, cresce, se reproduz e morre. Mas no pensamento da minha família é diferente. Para eles, o ser humano nasce, cresce, se casa, se reproduz e morre. E por isso, para eles, eu parei na evolução, porque nunca quis me casar e não quero. Pelo menos não enquanto eu não encontrar um partidão. Uma vez tentaram me arranjar com o Samuel. Samuel é um cara com quem cresci. A gente morava na mesma rua. Ele é sangue bom. Sempre que falam do Samuel, dizem: Samuel, é gente fina. Nunca vi Samuel com raiva de ninguém. Aliás, ele é até um bom termômetro. Se alguém não gostar do Samuel, provavelmente Boa Bisca não é. Samuel, inclusive, tem a cabeça no lugar. Se aferrou ao primeiro emprego que conseguiu. Já trabalha lá faz 15 anos. Se tem hora extra, não importa quando, seja no fim de semana, seja de madrugada, Samuel levanta o braço e diz que está dentro. Até se podia pensar que ele faz isso por cobiça, mas estaria redondamente enganado. Samuel faz isso porque gosta de ser prestativo e ajudar a quem precisa, mesmo que seja uma empresa multinacional. Além disso, com os amigos, Samuel é amigo pra valer. Ele é um parceiraço. Outro dia soube que o Juvenal tinha se envolvido com agiotas. Estava com a cabeça prêmio, um verdadeiro cabeça de vento. E o Samuel não só quitou a dívida que o Juvenal tinha com 3 agiotas diferentes, como também ainda lhe deu uma quantia gorda para que o Juvenal pudesse começar uma vida nova. Pensando bem, nunca vi pessoa mais sensata que o próprio Samuel. Depois da primeira década de trabalho, Samuel resolveu comprar uma casinha. Diferentemente do que outras pessoas fazem, Samuel não financiou, pagou à vista. Disseram as más línguas que era dinheiro de tráfico. E muita gente que saiu aventando esse boato era amiga do Samuel. Para você ver o tanto de gente duas caras que tem por aí. A pessoa diz que é amigo, mas tá ali fazendo fofoca, bando de língua de trapo. De todo modo, não foi dinheiro de tráfico coisa alguma. Samuel é uma pessoa de bem, indo e voltando. O que ele fez foi que, já no primeiro salário, começou a fazer um pé de meia. E como morava com os pais, conseguia poupar quase todo o salário. Ao cabo de 10 anos, foi lá e comprou a casa. Ele é uma pessoa íntegra mesmo, nunca se envolveria com nada ilícito. Vendo Samuel sob essa ótica, a pessoa até pensa que ele é um partidão. E ele é. É até loucura alguém se recusar a dar uma chance a ele. Mas sabe qual o problema que eu tenho com ele? É que ele é bonzinho demais. E eu detesto gente boazinha. Oi, muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio. Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast na plataforma que você escuta o podcast. Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso. Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui.